Boa tarde. Boa tarde. Pronto, meu microfone está funcionando. Já posso iniciar? Sim. Pronto. Meu nome é Maria Verônica. Minhas características são ter o cabelo cacheado, sou ruiva, meus olhos são castanhos e eu estou vestida com a blusa azul. Então, eu faço psicologia na Unifam e hoje eu estarei mediando essa mesa. De início, eu venho agradecer a todos por estarem aqui presentes para prestigiar um pouco sobre a história de Feira de Santana. Como o horário está um pouco apertado, ficou dividido para cada participante ter 9 minutos de fala, certo? O primeiro tema vai ser um diálogo sobre Flinto Bastos. A primeira participante é a mestre em estudos literários, licenciada em letras com língua francesa, Rita de Castro Trabuco de Araújo. Boa tarde a todos. Eu sou negra, cabelos curtos e encaracolados. Estou usando uma roupa preta, colar e brinco na cor vermelha. Estou extremamente honrada com o convite do Instituto Histórico e ainda mais honrada e feliz com os descendentes de Filinto Bastos. Boa tarde, Nion. Pode seguir. Olá, tudo bem? Bom, eu queria também agradecer ao museu incrível, que eu estou muito curioso de conhecer, a Céu Aberto e Salles Barbosa, e queria agradecer a Rita pela intermediação, e eu estou coordenando uma pesquisa junto com vários familiares sobre o Filinto Bastos, que agora vocês vão ser apresentados. No final, eu volto para dar mais alguns detalhes sobre essa pesquisa que estamos todos fazendo juntos. Então, eu queria passar a bola agora para a Thaís Moraes, que é minha sobrinha, filha do meu irmão, e que é trineta do Filinto Bastos. Ela vai começar, depois, na ordem, vem o Geraldo Lavigne de Lemos, que também é trineto, neto de Cora, né, e bisneto de Cora também. Depois virá o Marcos, que é um quintanista da Faculdade de Direito de São Francisco, que também é meu sobrinho, né? Ele é sobrinho, é filho da minha sobrinha. Então, aí vamos indo nessa ordem toda aí. E aí depois vem a Isadora Leal, filha de Jorge Leal, também bisneto de Filinto Bastos. E aí eu encerro. Até já. Vamos lá, Thaís. Olá, boa tarde a todos. Então, como o Ninho falou, eu sou a Thaís Moraes, trineta do Filinto Bastos, sou neta de Heloísa e Domingos Moraes, e da parte Moraes da família, eu sou uma das poucas que seguiu a carreira do direito, e eu fui convidada hoje pelo meu tio Ninho para participar desse evento. Estou muito feliz e honrada de estar envolvida nessa homenagem ao Filinto. E vou me apresentar um pouco. Eu sou de São Paulo, mas eu tenho um sangue baiano bem presente. E, curiosamente, a minha matéria preferida durante a faculdade foi o direito penal, que é a área atuante de Filinto Bastos. Eu, durante todo o meu início de carreira, trabalhei com criminal. Eu trabalhei no Ministério Público do Estado de São Paulo e em escritórios criminalistas também, mas depois eu acabei seguindo outro ramo no direito, e a área que eu estou até hoje, que é a área do direito civil, mais especificamente na área de contratos, e eu estou há anos em jurídico de empresas. Então, é um outro mundo, né, de empresarial. E uma das grandes alegrias de estar aqui hoje foi que, para eu me preparar para falar um pouco sobre meu tataravô, eu pude conhecê-lo mais e eu me encantei com diversos aspectos sobre suas visões e posicionamentos, que são temas que são atuais, né? Então, eu me encantei
e de descobrir mais um pouquinho sobre ele, e quero descobrir mais ainda com o Ninho e Rita. Dentro do material também que o Ninho me disponibilizou, eu li sobre um artigo técnico jurídico que o tema era sobre a disputa entre a escola clássica e a escola positiva na ciência criminal, num cenário brasileiro da época, que nós estamos falando aqui, que é final do século XIX, primeira metade do século XX. O estudo foi feito a partir de 2 grandes juristas, referência no período, que eram Muniz Sodré e Filinto Bastos. O primeiro, Muniz Sodré, foi um divulgador e adepto confesso da escola positiva, e o segundo, Filinto Bastos, defendia os postulados da escola clássica. Apesar de eles estarem em lados opostos numa disputa de ciência criminal, ambos, todavia, declaravam-se liberais. Nessa leitura, eu pude enxergar um posicionamento de Filinto Bastos à luz da escola clássica, mas uma discordância, já naquela época, de distinções entre homem e mulher perante a lei. Eu até vou relatar aqui um trecho que eu destaquei da obra dele, vou ler aqui para vocês. Não se hão de suprimir à mulher as luzes da razão, nem lhe eliminar ao coração as influências da moralidade, simplesmente porque não pertence ao sexo masculino. Considerar-se a mulher inferior ao homem na compreensão dos deveres sociais não é uma tese que tenha por si só o consenso da civilização. Mormente hoje que o feminismo se ergue altivo, reivindicando até os direitos políticos e disputando todas as profissões. Esse é um texto de uma obra de Filinto Bastos de 1906. Então, é um tema que pode parecer óbvio hoje em dia, mas nada claro há 100 anos, mais de 100 anos atrás. Então, fiquei muito, muito feliz de ver esse trecho, assim, até honrada de ser tataraneta dele, né? E eu pude observar também uma outra opinião muito interessante dele, distoante também já da época, contraponto-se à grande maioria da escola positiva, que era a sua posição contrária à pena de morte. Para Filinto, enquanto a sociedade puder fazer uso do sistema penitenciário, deve evitar meios repressivos e eliminadores. Então, portanto, ele julgou acertada a eliminação da pena de morte no Código Penal de 1890, que foi depois confirmada pela Constituição. O Filinto também relata que a lei penal não deixará jamais de exceder a sua influência na educação civil de um povo em proveito da segurança pública e privada. Eu queria lembrar também as inúmeras modificações sofridas. Aqui em 1940 foi publicado o novo Código Penal, que não é tão novo, que é o que o Brasil adota até os nossos dias, e ele trata-se de uma legislação eclética que aceitaram os postulados da escola clássica e positiva, extraíram um pouquinho de cada um, melhor de cada uma das escolas. Atualmente, até há propostas de alterações legislativas que tramitam no Congresso, e as mais relevantes têm pontos considerados polêmicos, tais como a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio, a criminalização da homofobia, a descriminalização do aborto, mas são temas ainda que ainda não passaram, né, para uma atualização do nosso Código Penal. E nesse aspecto, eu gostaria de mencionar também que o direito ele é uma construção cultural da sociedade, né? Ele é construído com base na cultura e, portanto, ele está em constante transição. E, então, é claro que alguns posicionamentos do Filinto Bastos não se aplicam mais nos dias de hoje, mas o que eu pude observar é que muitos ideais deles acompanham a atualidade, né? Então, ele deixou um legado não só à escola clássica do direito penal e não só aos juristas da época, mas ele deixou um legado também à sociedade como um todo. Eu também gostaria de destacar também, reiterar também, como a Rita vai falar, e o Ninho também vão falar melhor, mas que ele foi um grande abolicionista, né? Ele participou de muitos projetos sobre o tema. Então, ele era uma pessoa com princípios liberais,
ele tinha uma grande sensibilidade em relação aos caminhos que a sociedade iria traçar, e não os caminhos já traçados. Eu pude concluir que o Filinto Bastos, além de um grande jurista, professor, um estudante, um poeta, ele era um grande visionário. E, naquela época, ele já discorria sobre temas tão relevantes, tão atuais, tão presentes e desafiadores ainda no nosso mundo global, de uma forma global, né? Como temas de inclusão social, temas de respeito à diversidade, igualdade de gênero, ampliação das liberdades de expressão. São temas tão atuais, né? Ele já discorria sobre isso há mais de 100 anos atrás. Então, eu fiquei muito feliz de um pouquinho que eu pude me preparar para falar aqui hoje, de conhecê-lo mais. Fiquei encantada com o que eu pude ver e tenho interesse em conhecê-lo mais. Sou honrada de ser da trineta de Filinto Bastos. Obrigada. Maravilha, Tata. Obrigadíssimo, Thaís. Muito bom. Vamos passar a bola agora para a gente correr contra o tempo. O Geraldo, o seu tempo foi perfeito. Estamos aqui com 7 minutos de gravação, 8 minutos. Vamos para o Geraldo Lavigne de Lemos para fazer a apresentação. Depois a gente bate uma conversa aqui, um bate-bola. Bom, boa tarde. Eu cumprimento os integrantes e organizadores do evento, em nome de Rita e também em nome de Verônica, e cumprimento os descendentes de Filinto Bastos, em nome de Dinho Moraes, que tem dirigido aí esses projetos de busca também internamente na família, além do belo trabalho que já vem sendo desenvolvido na Bahia de preservação da memória, como Rita Trabuco tem promovido há muitos anos. E cumprimento também a audiência que nos assiste. Eu sou trineto de Filinto Bastos, sou descendente de Cora Bastos Leal, que foi a última neta do homenageado. Naquela ocasião de nascimento de minha avó, ocorreu também o falecimento da filha de Filinto, que tinha o mesmo nome, né? Cora. E eu sinto-me igualmente honrado em poder participar desse evento, que traz à luz personalidades que contribuíram sobremaneira para a sociedade de sua época, oportunizando passos em direção ao futuro que hoje podemos constatar. A minha fala, ela vai conversar bastante com o que já foi dito por Thaís aqui. Eu vou também fazer uma abordagem a respeito da participação dele na doutrina jurídica, então eu fiz alguns destaques de conteúdo, de modo que a gente pudesse manter um pretenso diálogo aqui nessa situação. Então, falar sobre Filinto Bastos é também motivo de muita alegria, pois nossa família tem muito orgulho de pertencer a um dos ramos alimentados por Filinto Bastos. Meu pai, particularmente, tinha bastante orgulho dessa descendência e sempre também esteve atento com relação à sua descendência da família Bastos, né? Assim como também o outro ramo da família a qual pertence, que são os Lavigne de Lemos. Filinto, ele continua a ser um luzeiro em suas diversas facetas, né? Como jurista, poeta e abolicionista. Isso foi muito feliz em apontar questões que foram levantadas ao longo da vida de Filinto e que ainda hoje são discutidas na sociedade. Quer dizer, talvez ele tenha sido ali a pedra inicial, não ele pessoalmente, mas ele tenha participado dessas discussões iniciais de assuntos tão caros a todos nós em solo nacional. São fartos os trabalhos escritos por Filinto, seja sobre o direito, mas também são esparsos os poemas por ele publicados. A vida de Filinto, em particular, pelo que eu tenho conversado com o Ninho, que ele tem dirigido essas buscas aí na família, nos parece que tem sido uma vida bastante reservada e que ele deixou poucos registros públicos nesse sentido. Por isso, a minha fala vai levar em consideração aquele conteúdo que existe maior abrangência, né, que são realmente o conteúdo da seara do direito. Ele contribuiu muito para a ciência do direito, especialmente o direito penal,
escreveu artigos para a revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, onde foi professor, escreveu livros e também foi homenageado em muitas oportunidades, além de ter exercitado a sua carreira na área de direito, tendo exercido durante muito tempo a magistratura. No livro Lições de Direito Penal, na parte segunda, e aqui é o primeiro destaque que eu faço, é um livro publicado no ano de 1911, Filinto já se posiciona a favor do regime progressivo da pena, demonstrando afeições à ideia de ressocialização do indivíduo, com a finalidade de reintegrar a pessoa à sociedade. É isso que está escrito lá na lição 18ª do livro. E é interessante que nessa época havia uma discussão se a pena deveria ocorrer dessa forma progressiva ou se a pessoa deveria ser isolada completamente. E ele vinha justamente defendendo que o isolamento, na verdade, agravava a situação do apenado, ao invés de permitir que ele voltasse a participar da sociedade, e ele vem fundamentadamente nesse livro, quer dizer, nessa lição, fazendo a defesa dele a respeito do motivo da ressocialização através do regime progressivo. Apesar de reconhecer as dificuldades de implementar o sistema, pelas razões de diversas ordens, Filinto Bastos ainda avalia as opções frente à realidade brasileira, o que demonstra profunda maturidade doutrinária para não somente aplicar as teorias e práticas estrangeiras, mas considerar a viabilidade delas para as características locais. Isso porque esses tipos de regime, né, da pena, eles tinham surgido em diversas partes do mundo, desde o regime completamente fechado, desde o regime com trabalhos forçados, etc. E ele fazia avaliações de como isso se daria com a sociedade, com as instituições sociais que nós tínhamos à época, com as características do nosso povo, né? E, a partir disso, ele fazia uma reflexão de como deveria ser aplicado o regime no Brasil, o regime da pena. E, no mesmo sentido, a lição 19ª trata da liberdade condicional como uma ferramenta de esperança, como uma oportunidade e uma ferramenta também de ressocialização do condenado. Então, é muito interessante como ele vem trazendo todos esses conteúdos para justificar as suas ideias, e isso vai estar, claro, muito alinhado à teoria clássica do direito penal, porque ele pensa no indivíduo como um ser igual aos demais e que tem essa capacidade de se ressocializar, que comete erros e que esses erros podem ser superados, e não somente como a decorrência de uma consequência natural, genética, ou de outras ordens que foram tentadas ser provadas, né, através da teoria antropológica. Bom, é admirável, nesse sentido, a forma como o Filinto conduz os próprios posicionamentos. Ele é consciente, ele é convicto disso. Mas ele, de nenhuma maneira, tem uma postura irredutível, porque a mesma forma como ele sustenta esses pensamentos, esses postulados, ele cede em outros espaços. E, claro, existem espaços também em que ele revela o pensamento da sua época, sendo assim afeito a circunstâncias que hoje nós já superamos também. Então, a gente vê um homem com suas limitações, mas um homem sensível e que fazia reflexões de fato, não meramente seguia os pensamentos vigentes, assim, os pensamentos considerados mais importantes. E ele reflete profundamente sobre cada aspecto da teoria penal em Estudos de Direito Penal, que também é uma obra de 1911. É a partir dessa base sólida de conhecimento, desse domínio da teoria, somado à experiência prática que ele tinha pela profissão, que Filinto consegue resistir às influências das novas escolas de direito penal, quais sejam a antropológica, como eu citei há pouco, e também a crítica, que era uma espécie de mistura entre essas duas teorias, a antropológica e a clássica, a qual ele se filiava. Geraldo? Oi. É o seguinte, a gente está com um problema, pode ser que o Zoom corte a gente